Prezados irmãos e irmãs, estamos diante de mais uma lição da Escola Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. Hoje falaremos sobre a lição de número 3, com o tema O efeito do Pentecostes na vida da Igreja. Vamos orar. Deus e Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de estar ministrando essa aula, Pai, para aqueles que vão ouvir, Senhor, que sejam edificados, que sejam abençoados, Senhor, pela Tua graça, Tua misericórdia, que o Seu Espírito Santo venha dar discernimento, sabedoria, orientação, para que eles possam não apenas ouvir o estudo da Tua Palavra, mas praticar, Senhor, aquilo que Tu queres para as nossas vidas, Pai. Abençoe nossas vidas, abençoe todos nós, e que seja conosco. Eu te peço, te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, né? Vamos ler o texto básico, é o livro de Atos 2,47, que diz o seguinte: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades de bens e repartiam em todos segundo as necessidades de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja àqueles que iam sendo salvos. Então, quer dizer, esse texto fala bem sobre o início da igreja, né? A igreja primitiva, como se os irmãos naquela época, eles eram unidos e faziam tudo segundo o mandamento de Deus, né? Que o principal era o amor. Agora, antes de nós entrarmos na lição, tá? Aliás, eu só vou falar do objetivo da lição. O objetivo da lição é destacar para o ouvinte ou aluno o efeito do Pentecostes na vida da igreja. Mas como eu estava falando, antes de entrar na lição, eu queria dizer que nesse terceiro domingo, tá? Que no caso seria hoje, é o dia muito especial. Por que muito especial? Porque é o dia de agradecermos a Deus e comemorarmos o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Muitos talvez não saibam, mas esse terceiro domingo do mês de setembro é o dia que comemora o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. E como Igreja do Senhor, temos o desejo de conhecer mais e mais o nosso amado Mestre. Para isso, sentimos a necessidade de sermos exímios, estudantes da Palavra de Deus, pois é através dela que o eterno Deus revela ao seu povo de forma especial, comunicando o seu projeto de salvação. E nada melhor do que ver toda a família estudando a lei do Senhor na EBD. Estudar é uma tarefa que exige tempo, dedicação, disponibilidade e de entusiasmo. Sendo imprescindível que nós debrucemos sobre as Sagradas Escrituras, ouvindo, lendo e buscando conhecimento divino de forma sistemática, disciplinada, organizada e metódica, com orações, louvores e ações de graça, para que recebamos do Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, do glorioso Pai, Espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento dele, como está escrito lá em Efésios 1,17. Jesus, nosso Mestre, vindo da parte de Deus, tá? Que está escrito lá em João 3, versículo 2, que está vivo e continua cooperando conosco, conforme Mateus 16, 19 e 20. E ao longo dos séculos tem direcionado a igreja tanto nas estratégias para a propagação do Evangelho,
que ante seus santos servem na instituição e organização da maior agência de ensino da Palavra de Deus. A Escola Bíblica Dominical é um dos maiores objetivos de Deus com a fundação da Escola Bíblica Dominical é revelar o seu amor pela humanidade, se fazendo conhecido através do estudo, ensinando as instruções contidas nas Sagradas Letras, como está escrito no versículo base desse projeto, que é a mensagem de Cristo, e que toda a sua riqueza viva no coração de vocês. Ensinem, instrua uns aos outros com toda a sabedoria. Glória a Deus, né? Porque a escola, né, ela foi criada por Deus e é uma coisa que a gente tem uma oportunidade, né, de aprender, entendeu? A palavra de Deus. Porque muitas vezes a gente tem certas dúvidas e quando a gente vai para a escola, eu que tenho que me preparar, até o professor, ele tem que estar preparado, inclusive, para passar aquilo que Deus quer, né? Da palavra dele. Por isso que nós devemos cantar hinos, louvores e canções espirituais, louvem a Deus, né? Pela a gratidão no coração, no caso assim, porque nós temos essa oportunidade de falar da palavra de Deus, participar de uma escola dominical. Por isso é muito importante que nós possamos, com amor e dedicação e conhecimento, podemos, entendeu, aprender mais da palavra de Deus. Entendeu? Então, a EBD é um espaço de ensino e aprendizagem da palavra de Deus para que sejamos aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Isso está lá em 2 Timóteo 3,17. Agora vamos dar início à nossa lição, e eu queria falar sobre a introdução, no qual o autor aqui da revista, né, ele fala que é óbvio que a igreja não começou naquele dia, porque muitas pessoas pensam assim, a igreja começou lá em Atos, conforme Lucas narra. Não, é correto dizer que o Pentecoste é o aniversário da igreja, pois a igreja como povo de Deus remonta pelo menos 4.000 anos até o tempo de Abraão. Lucas descreve para nós uma igreja que aprendia, pois eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, isso é, esses primeiros discípulos também não pensavam que, devido ao fato de terem recebido o Espírito Santo, não precisavam ouvir os mestres humanos. Pelo contrário, eles se assentavam aos pés dos apóstolos, ansiosos por receber instruções, e nisso perseveraram. Quer dizer, o povo naquela época, não é porque eles tinham o Espírito Santo, que eles falaram em língua, que eles vão pensar assim, agora eu tenho o Espírito Santo, eu já tenho o poder de Deus, eu posso falar, eu posso evangelizar, eu posso, entendeu? Tanto que nós temos o Espírito Santo. E nós, se nos capacitarmos, se nós não estudarmos, se nós não quisermos aprender mais e mais, a gente não vai estar capacitado, inclusive para ensinar. Porque hoje eu estou aqui como professor, mas amanhã você, meu ouvinte, o meu aluno, você pode estar capacitado para ser um mestre, um professor da palavra de Deus. Então, a gente vê o seguinte, que a igreja, ela tinha um segredo, né? Um segredo de ser bem-sucedida naquela época. Por quê? O que acontece? A igreja primitiva é a matriz que serve de modelo para todas as demais igrejas cristãs. O segredo do seu avanço e o seu crescimento é ter sua marcha vitoriosa tem sido o ideal perseguido por todas as igrejas cristãs que almejam a restauração do autêntico e verdadeiro cristianismo. Quer dizer, se a igreja quer ela ser como a igreja primitiva, ela tem que perseverar. E a perseverança na doutrina dos apóstolos, esse é um segredo. O primeiro segredo, vamos dizer assim, é uma igreja bem-sucedida e a perseverança na doutrina apostólica.
Os cristãos primitivos perseveravam na doutrina dos apóstolos, conforme Atos 42. A doutrina é um conjunto de princípios que se passeia em sistema religioso, político ou filosófico. Doutrina é mais do que um sistema de ensino. Os apóstolos foram escolhidos por Deus para formular o sistema de ensino da igreja. Lá em Efésios 2:20, o apóstolo Paulo escreve, dizendo, abre aspas, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Fecha aspas. Na segunda segredo, vamos dizer assim, é a perseverança na comunhão e no partir do pão. A igreja bem-sucedida é aquela que tem a perseverança na comunhão, e os cristãos primitivos perseveravam na comunhão e no partir do pão. Está lá em Atos 2:42. Comunhão é o ato de comungar e compartilhar as mesmas ideias. Há comunhão de pensamento, comunhão de ideia, comunhão de bens, comunhão de Jesus Cristo, comunhão do Espírito Santo, comunhão com Deus. Quanto à comunhão de ideia, de pensamento, não há espaço para desavença. Isso a igreja tem que ficar firme. Em Filipenses 2:5, nos aconselha dizendo, abre aspas, haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tá? Isso Paulo falando aos Filipenses. Em 1 Coríntios 1:9, Paulo ainda afirma que, entre aspas, fiel é Deus pelo que foi chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Fecha aspas. Nós fomos chamados para a comunhão e não para a confusão. Correto? Agora eu quero falar na perseverança da oração. O terceiro segredo de uma igreja bem-sucedida é a perseverança na oração. Os cristãos primitivos, eles perseveravam nas orações, conforme lá Atos 2:42. Perseveravam é o ato de persistir na busca daquilo que almejamos. Perseverança é sinônimo de constância, firmeza, persistência. Então, em Atos 2:46, Lucas escreve, perseverando unânime todos os dias no templo, e boa parte dos cristãos de nossos dias tem se tornado cristão domingueiro, só vão à igreja no domingo. O cristão primitivo frequentava os cultos todos os dias. Isso falta de constância e firmeza. Em Romanos 12:12, Paulo nos incentiva dizendo, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. E nós passamos agora para o quarto segredo. O quarto segredo é perseverança na adoração a Deus. A igreja bem-sucedida é a perseverança na adoração a Deus. O cristão primitivo perseverava diariamente no templo, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, conforme Atos 2:47. A adoração é o ato de louvar, reverenciar e prestar culto a Deus. Os cristãos primitivos faziam todos os dias no templo. No Salmo 122:1, o salmista diz, alegrai-me quando me disseres, vamos à casa do Senhor. E no Salmo 29:2, a palavra de Deus nos orienta, dizendo, dai ao Senhor a glória devida e o seu nome e adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Evangelizar é também uma questão de um quinto segredo. A evangelização fervorosa todos os dias. Quer dizer, se há a igreja bem-sucedida, é evangelizando fervorosamente todos os dias. Os cristãos primitivos perseveravam diariamente no templo, louvando a Deus e caindo na graça do povo. Isso quer dizer, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar.
todos os dias havia salvação de alma na igreja primitiva. Será que está vendo isso nos nossos dias? Será que todo dia tem alguém salvo? Até porque nossas igrejas talvez não se abrem todos os dias, nem todos os dias tem culto nas residências, né, no caso, mas o que acontece? As pessoas, elas vão sendo salvas através da nossa adoração, do nosso louvor, do nossa adoração e da nossa perseverança, a nossa fé, sabendo, porque muitas vezes no culto da igreja, às vezes tem uma pregação, o pastor, né? Ele prega, fala a palavra, e às vezes a pessoa no momento não vai à frente. Aí alguém pensa assim, não, então ninguém se converteu, porque houve um chamado e ninguém foi lá na frente, ou mesmo levantou a mão. Mas às vezes no íntimo da pessoa, aquela pessoa aceitou Jesus Cristo naquele dia. E depois ela veio a testemunhar para a igreja que foi salva. Mas às vezes naquele mesmo dia, ela já foi salva. Ela já recebeu o Espírito Santo. Apenas ela não foi público aquele dia dela chegar e falar que tinha aceitado Jesus no coração. Até em Atos 4:4, a Bíblia afirma que muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Aleluia, né? Glória a Deus. Em Atos 13, 48 e 49, após Paulo e Barnabé evangelizarem fervorosamente a cidade de Antioquia, da Pisídia, os gentios se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Deus está à procura de uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, persevera na comunhão, no partir do pão, persevera na oração, persevera na adoração e a Deus todos os dias, e evangeliza com fervor todos os dias. Tendo então 5 características, ninguém impedirá o sucesso dessa igreja. Quer dizer que se nós pudermos pegar essa questão de adorar, de louvar, em oração, a pessoa ter fé, perseverar dia após dia e tivermos comunhão, não só com Deus como irmão, Deus vai acrescentar dia após dia aqueles que vão ser salvos. E ninguém poderá impedir o sucesso desta igreja. Os desafios são muito grandes. A população mundial cresce assustadoramente e Deus deseja salvar a alma todos os dias. Isso é a vontade de Deus. Agora, voltando aqui para a revista, eu estou aqui com a revista, aqui fala que a igreja que amava, né? Porque sem a igreja amar, a gente não pode pensar em salvação, porque primeiramente tem que amar as almas, tem que orar por essas almas, tem que crer, ter fé, tá? Que essas pessoas vão se converter, vão ser salvas. E a igreja, ela tem que adorar o Senhor, porque através da oração, a glória do Senhor se manifesta na igreja. Então, e o que é a questão de adorar? A pessoa pode adorar com louvor, falar bem de Deus, falar que Deus é santo, falar que Deus é amor, falar que Deus é maravilhoso, magnífico, elogiar a Deus. Isso é uma forma de adoração. A gente adora com louvor, com palavras, com pensamento. Muitas vezes a pessoa não fala, mas ela pensa que Deus é grande, é maravilhoso, é tremendo. Então, o que acontece? Isso a gente está orando a Deus. E é importante adorar nesse espírito, né? Em espírito e em verdade, em comunhão com Deus, com alegria no coração. E sermos gratos a Deus por tudo, né? É o meio de adorar. E a igreja, com isso, se ela adora, se ela ora e se ela persevera, né? Ela
busca a palavra de Deus, busca o conhecimento, o que vai acontecer? Ela vai ter base para quando encontrar uma pessoa que está carente da palavra de Deus, que ela possa ouvir aquilo e o Espírito Santo vai direcionar, tá, as palavras, o modo de você agir para que aquelas pessoas venham a ganhar. As pessoas ele salva e você ganhar para Cristo. É bem verdade que é o Espírito Santo, né, que convence da justiça, do juízo e do pecado. Mas é através de nós, do nosso testemunho, das nossas palavras, da nossa fé, é que essa atuação, com a ajuda do Espírito Santo, essa pessoa vai ser salva, vai se converter. Eu estava vendo aqui na revista também, eu até vou chegar depois para a conclusão, mas depois da conclusão tem um gráfico aqui, né, que fala sobre várias, vocês podem ver, já que vocês têm a revista, que fala sobre as 280 Bíblias completas que tem, 671 Novos Testamentos, 678 Bíblias e 671 Novo Testamento, tem 1.015 porções bíblicas, são 4.555 línguas no mundo sem a escritura, né? Que isso aí fica triste, né? E nós temos um total de 16.000 grupos étnicos já alcançados. Quer dizer, mas tem 8.000 grupos étnicos que não foram alcançados. Então, nós temos que pensar na questão não só da igreja local, tá? Não só de nós, porque onde que nós estivermos, nos nossos lares, na nossa faculdade, no nosso colégio, no nosso trabalho, nós somos ali a igreja, o corpo de Cristo. E ali a gente pode evangelizar, ali a gente pode orar por vida, mas também orar por esses missionários, esses missionários que vão até esses povos, esses grupos, que não ainda foram atingidos pela palavra de Deus. Então, a gente vê que falta muita gente para ser evangelizada. Muita gente, até mesmo aqui no Brasil, a gente pode ver que, de repente, muitas aldeias indígenas ou pessoas que ainda não foram alcançadas pela palavra de Deus, né? Então, a gente pode orar para que Deus levante missionário, Deus levante homens e mulheres para que venham ser evangelistas, né? E possam propagar a palavra de Deus. Agora eu vou para a conclusão, né? A conclusão é o seguinte: como o autor, na lição expressa em sua conclusão, quanto rever essas marcas da primeira comunidade cheia do Espírito Santo, que fica evidente que todos eles se preocupavam com o relacionamento dentro da igreja, pois o povo era submisso aos apóstolos e tinha interesse e ansiedade para receber a instrução deles. Tá? Era uma igreja cheia do Espírito Santo, pronta para obedecer que era ensinado, também amparados-se mutuamente e ajudando aos pobres nas suas necessidades, que é um papel muito importante na igreja, ajudar o órfão e as viúvas, aqueles irmãos que há necessidade. Por isso que temos que fazer também, olhar e contribuir com nossos dízimos e nossas ofertas, né? Porque através dos dízimos e nossas ofertas, a igreja vai poder pagar suas contas, a igreja vai poder crescer, a igreja vai poder dar assistência àquelas pessoas que necessitam. Então, isso é muito importante, sermos fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Então, nós não podemos esquecer também disso, porque isso faz parte da adoração a Deus. Tá? Ele também estava ligado a Deus em adoração no templo, em casa e na ceia do Senhor, e nas orações. Além disso, estava engajado numa evangelização contínua, quer dizer, era dia a dia, conforme eu já falei. A igreja primitiva era todos os dias reuniam para poder evangelizar e adorar e louvar a Deus e orar também, né? Lembremos que o Espírito Santo é um espírito missionário,
Portanto, uma igreja que tem o Espírito Santo é uma igreja missionária. E a nossa igreja tem que ser uma igreja missionária. Amém, irmãos? Então eu quero orar, tá? Para agradecer a Deus por mais essa aula ministrada para a glória do Senhor Jesus. Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estar estudando a Tua Palavra e estar podendo falar, Senhor, para aqueles que vão ouvir, Senhor, essa aula, que o Senhor possa, Senhor, estar abençoando a mente, o coração, abençoando a alma, o espírito, Senhor, fortalecendo, Senhor, na fé, na esperança, no amor, e que possa cada um, Senhor, ser assim contribuinte com a Tua casa, cada um possa entender, Senhor, a importância, Senhor, de nós amarmos uns ao outro, nós tenhamos adorarmos a Ti, evangelizarmos para que vidas sejam alcançadas. Abençoe, Senhor, a Tua igreja, abençoe Teu povo, Senhor. Alcance almas e vidas, Senhor, que tanto necessita da Tua palavra e tanto necessita da salvação. É que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia. E a paz do Senhor Jesus e até a próxima lição. Glória a Deus, irmão. A paz do Senhor Jesus.